Paz e graça, nós estamos aqui para refletirmos mais um pouquinho sobre as lutas de todas as mulheres, onde nós estamos tratando da revista, Abrindo o Coração, da editora cristã, onde estamos falando agora sobre o estresse e sobrecarga. E anteriormente nós falamos sobre quando o nosso nível de estresse chega ao máximo, o que devemos fazer. E o Senhor nos aconselha, descansar nele, confiar nele, porque ele tem cuidado de nós. E vimos algumas mulheres, exemplos de algumas mulheres que passaram pelo nível alto de estresse, como Esther, vimos Ruth, vimos Noemi e vimos também Marta, São exemplos que aqueles que nós podemos seguir e também os que nós não podemos seguir. E hoje nós vamos falar sobre a dependência que cura o estresse. Que dependência é essa? Nós devemos depender de que ou de quem para curar o nosso estresse. Eu vou deixar um versículo para a nossa meditação que está em Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a revista ela nos diz assim: na contramão do discurso feminista do nosso tempo, de que eu não quero depender de ninguém, é o discurso feminista, mas que nós temos direitos iguais e que nós não precisamos de depender de ninguém, Mas aqui vai na contramão. O que nós, mulheres cristãs, mais precisamos na nossa vida é aprender a depender de Deus. Essa deve ser a nossa meta. Não é depender disso, daquilo ou de alguém, mas depender de Deus. Essa é a nossa meta. Depender de Deus é muito mais do que depender de um carro para ir ao trabalho ou de um remédio para tirar a dor. Depender de Deus é estabelecer com Ele um nível de relacionamento tão intenso que você se torna incapaz de agir ou de tomar decisões sem a participação dele. É uma dependência total. Eu vejo aqui que essa dependência é como a dependência que nós precisamos do oxigênio para respirar. Então, nós temos que ter a mesma dependência do Senhor para tomar nossas decisões. Que nada que possamos fazer seja feita sem a participação do Senhor, sem Ele tomar parte e Ele decidir por nós. Aí nós passamos a ser totalmente dependente dele. Quando chegar esse relacionamento, que nada que eu faça, minhas queridas, não venha antes passar pela aprovação do Senhor. Que todas as nossas decisões, ela seja primeira aprovada pelo Senhor. Muitas das vezes nós passamos por alguns problemas, algumas decepções, porque nós muitas vezes que tomamos as nossas decisões e não perguntamos ao Senhor se aquilo é a vontade dele. E quando estamos dentro e que estamos passando por algum vento, algum estresse, aí é que nós nos lembramos de pedir socorro ao Senhor. E claro que Ele está pronto para nos socorrer, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, mesmo quando nós tomamos decisões que não está na vontade do Senhor e que nós recorremos a Ele, Ele nos socorre, Mas bom seria que todas as nossas decisões, elas estivessem pautadas no Senhor, que primeiro tivesse passado por Ele. Porque muitas das vezes a gente quer algo e nós queremos a resposta hoje, Nós somos muito imediatistas e com o Senhor não funciona desse jeito. É da forma dele, no tempo dele. Aquilo que parece para mim ser longe para o Senhor, não é.
É tudo no tempo dele. Nada foge da vontade do Senhor. Nada do Senhor, ele está no seu alto trono, olhando para nós, e nada foge dele, né? Ele tem o controle de todas as coisas. E muitas das vezes, nós quem tomamos nossas decisões, nós que fazemos coisas que não estão na vontade dele. Mas mesmo assim, o Senhor está pronto para nos socorrer e para nos ajudar. E esta é a dependência realmente que cura o nosso estresse. E nós vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que era dependente do Senhor, que era Davi. Aí fala assim: depender de Deus é um exercício espiritual diário, todos os dias. Aprendemos com o exemplo de Davi, que enfrentou incontáveis momentos de estresse extremo. Ele passou por perseguições, por guerras, inimigos, pecados terríveis dos filhos, a morte de vários deles, a traição de outro, além de seus próprios pecados, alguns deles horríveis. Os salmos que ele escreveu são recheados de choro, de angústia, de arrependimento e de súplica, mas ele demonstrou encontrar alegria plena quando estava com a consciência limpa de pecados. Após sincera confissão, quando sentiu o perdão de Deus em sua vida, nós vamos ver isso nos Salmos 32 e 51. Davi não conseguia ir em frente sem ajustar as contas com Deus. Ele sabia que dependia do Senhor a fim de realizar os propósitos para os quais foi designado. Ele dependia do Senhor, né? Todos os propósitos que ele tinha dependia, né, para ser realizado, dependia do Senhor. Os propósitos, eram os propósitos do Senhor para a vida de Davi. E nós temos que procurar, irmãs, estar dentro do propósito de Deus. Qual é o propósito para a sua vida? Muitas das vezes os seus pensamentos, os seus propósitos não dão certo porque não são de Deus. Então, nós temos que estar alinhado com o Senhor e que nossos propósitos, que nossos desejos sejam tudo conforme a vontade do Senhor. E isso é dependência, que se não aconteceu é porque o Senhor não quis, e se acontecer é porque o Senhor está dentro dos propósitos de Deus. E também poder esperar para que seja realizado no tempo dele, né? Porque essa aí é quando somos realmente curados do nosso estresse, porque dependemos de Deus. E aqui ele nos mostra 5 formas que nos diz se somos realmente dependentes do Senhor, aquelas pessoas que são dependentes do Senhor, como agem. Quem depende do Senhor, aquele que, né, depender do Senhor, significa confiar plenamente em Deus. Depender do Senhor, significa confiar plenamente em Deus. Quem depende, confia e entrega tudo ao Senhor, como já foi lido no Salmo 137,5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Quem depende do Senhor, descansa nele inteiramente. Quem depende, confia e descansa no Senhor. Quem depende do Senhor é firme o coração nele. Quem está firme no Senhor não desmorona diante de mais notícia, como nós já falamos anteriormente, né? Sobre as más notícias, e principalmente hoje, que nós estamos tão atemorizados com tantas coisas, e as más notícias chegam de todos os lados. Mas quem confia no Senhor não se desmorona, permanece firme. Está ali em Salmo 112, versículo 7. Outro, depender do Senhor significa humilhar-se diante dele. Quem reconhece o poder e a soberania do Senhor sabe que dele tudo vem e não do nosso próprio esforço. Sabemos aquele que reconhece o poder e a soberania do Senhor. Ele sabe que tudo vem do Senhor e que tudo depende dele, né? Também terá certeza de que ele supre. Quem tem essa certeza não precisa controlar tudo,
porque sabe que Deus conhece e supre as suas necessidades. Filipenses 4:19. Então, nós devemos realmente ser dependentes do Senhor, porque Ele conhece as nossas necessidades e Ele é supridor, né? Ele conhece qual é a tua necessidade, conhece qual é a minha necessidade e no tempo certo Ele vai cumprir, Ele vai suprir, Ele vai nos ajudar. No tempo certo, isso é dependência, irmãs. É aquela assim que quando chegar o tempo o Senhor vai fazer por nós, porque Ele está lá no alto trono, lá no sublime e está olhando para nós. E quando for no tempo certo, Ele se levantará ao nosso respeito para nos ajudar. E eu creio assim. Por isso que nós devemos realmente depender dEle. E quando dependemos dEle, o nosso coração fica seguro. Né? Nós podemos chorar, nós podemos, como fez aqui Davi, muitas das vezes a gente vê ele, os salmos com muito choro, com muita angústia, mas o Senhor todas as vezes o ouviu e restaurou as suas forças e ele permanece sendo o mesmo. Né? Vamos crer que o Senhor pode suprir as nossas necessidades e vamos nos tornar dependente dele, porque aí tudo vai bem. Para depender de Deus, o que precisamos para depender de Deus? Desenvolver intimidade com Ele. O exemplo de Maria sentada em sua casa para ouvir o Senhor deve nos ensinar muito sobre a depender de Deus. Se não ouvirmos a sua voz, se não conhecemos a sua voz, se não conhecemos a sua voz, se não estudarmos a sua palavra, se não conversarmos com Ele em oração, jamais conseguiremos aprender a depender dEle. Irmãs, é tempo de desacelerar. Só quando nós desacelerar, é que nós vamos passar a ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos, como aqui está dizendo, adquirir intimidade. E como também já falei antes, intimidade ela é adquirida, como fez aqui Maria, sentada aos pés do Senhor, para ouvir a sua voz. E ouvir a sua voz, nós temos que ler a sua palavra. E precisamos muitas das vezes ficar em silêncio. Em silêncio. Nós mulheres falamos muito, né? Isso é nosso. Mas para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos nos calar e esperar em silêncio para ouvir a sua voz, o que Ele tem a nos falar. Então precisamos orar, precisamos chorar na presença deles, precisamos ler a palavra e para isso, mas nós precisamos desacelerar. Precisamos de nosso tempo reservado para termos intimidade com o Senhor. Quer ouvir a voz do Senhor? Quer ouvir o que Ele tem para você? Desacelere e sente-se aos pés dEle e espere Ele falar contigo, porque Ele vai falar. Aí aqui, né, nos dá uns puxões de orelha que diz assim: você não tem tempo para ler a Bíblia, orar todos os dias? Faz essa pergunta. Ou será que tem priorizado outras coisas no seu dia a dia? Sempre temos tempo para aquilo que é mais importante. A verdade é que não temos dado o devido valor a Deus na nossa rotina desenfreada. Priorizamos gastar tempos nas redes sociais, com seriados e novelas, com belezas e estética, com compromissos sociais e não priorizamos investir tempo diário com Deus. Hora de dar um basta na desculpa de falta de tempo, pronta para desacelerar e priorizar sua vida com Deus? Você está pronta para isso? Muitas das vezes nós falamos assim: queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ver Ele tratar conosco, sentir o seu cuidado. Mas, minhas queridas, nós só vamos fazer isso, sentir isso, quando nós desacelerarmos, né? Muitas das vezes a gente diz assim: nós não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, mas é como aqui ela está nos dizendo:
Muitas das vezes passamos tanto tempo nas redes sociais e pensa numa coisa que é rápida, quando começamos a ver alguma coisa, uma coisa chama a outra e quando a gente vai ver, a gente passou às vezes até 1 hora, mais de 1 hora, só olhando as redes sociais que não nos alimenta em nada. E nós devemos procurar aquilo que nos alimente, que sacie a nossa alma, porque aí passamos a depender realmente do Senhor Jesus. Né? Não é que nós não possamos passar um tempo da nossa vida, vamos assistir um seriado, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais, mas isso não é, minhas queridas, prioridade. Prioridade é buscarmos intimidades com o Senhor, para escutar a sua voz, para que a sua vontade seja feita nas nossas vidas e para sermos dependentes dele. Você vê hoje como nós somos dependentes, sabe o que? De um celular. Somos dependentes da internet. Muitas das vezes, quem de nós, me diga quem de nós, esqueceu o seu celular em algum lugar, eu vou deixar para buscar só amanhã. Quem de nós tem realmente esse equilíbrio de fazer isso? Né? Quando a gente vê que alguém esqueceu um celular, geralmente quando eu vejo, não, daqui 1 minutinho, tenho certeza que essa pessoa vai buscar, porque sente falta rapidamente. E que nós possamos fazer isso, irmãs, sentir falta da presença do Senhor. Porque quando a gente sentir falta da presença dele, nós vamos buscá-lo. E buscá-lo significa isso, sentar aos seus pés, como fez Maria, para ouvir a sua voz. E a sua voz está na sua palavra. Lermos a palavra, escutarmos o que o Senhor tem para nós e deixarmos nos seus pés as nossas necessidades, porque Ele sabe realmente qual é a minha necessidade. Muitas das vezes aquilo que eu considero necessidade para mim não é a necessidade que o Senhor considera para mim. Isso é depender dele e dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade. Deus conhece, irmãs, as nossas fragilidades e nós devemos deixar ela aos pés do Senhor e deixar que Ele trate conosco e dizer, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz para que eu possa descansar, para que esse estresse, aquele ritmo que nós temos, irmãs, muitas das vezes está tão estressada porque temos tantos afazeres, temos tanta coisa, precisamos de tantas coisas que às vezes o Senhor olha assim, minha amada, você precisa de muito menos do que isso, você quer aquilo que não está segundo a minha vontade, segundo o meu querer. E às vezes corremos tanto, onde o Senhor está ali prontinho só para nos ouvir e cumprir conforme a vontade dele. E quando a gente conseguirmos fazer isso, depender dele, o nosso coração vai descansar, porque estamos confiando no Senhor que tudo que vem a nós, tudo que conseguimos, tudo que temos ou que ainda vamos ter, vai estar na vontade do Senhor e nosso coração vai estar tranquilo. E que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos realmente passar a depender dele, porque é essa dependência que cura o estresse e que cura as demais coisas. Aí aqui vai nos dizer a conclusão. Ao acordarmos para um novo dia, nosso primeiro pedido de oração deveria ser: Senhor, ajude-me a organizar bem meu tempo, hoje tendo o Senhor como centro da minha vida. Vamos colocar isso como prioridade, minhas queridas. Aí tudo vai bem, quando a gente puder fazer isso, nossa oração. Ser pela manhã logo cedo, quando acordarmos. Senhor, ajude-me a organizar bem o meu tempo, hoje, tendo o Senhor como centro da minha vida. O que você precisa fazer para depender mais de Deus e estressar-se menos? O que é que você precisa? Você sabe. Então, tudo aquilo o que você precisa fazer para depender mais de Deus, para estressar-se menos. Sente-se aos pés do Senhor, fale com Ele e espere ouvir a sua voz, o que Ele tem para tratar conosco, né? E que o Senhor nos abençoe para que nós possamos realmente lançar todas as nossas necessidades aos pés do Senhor, como está escrito ali em 1 Pedro 5:7, que disse assim: lance sobre Cristo todo o seu estresse e confie que Ele cuida muito bem de você. E que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro.